Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre mitologia grega. E durante essa aula a gente vai compreender um pouco que de fato os gregos desenvolveram essa história tão belíssima que perdurou não só pela filosofia ocidental, como também para a filosofia contemporânea. De cara aqui nós temos alguns princípios que a gente vai estudar basicamente o que os gregos descreveram sobre mitologia grega. Conceito, a sua origem, a criação da mitologia grega. Também vamos estudar como eles explicaram a origem do mundo e também os principais deuses dessa mitologia grega. Então, a partir de agora, nós vamos estudar esses princípios da mitologia grega. Então, vamos lá? Bom, gente, aqui nós vamos compreender o que é mitologia grega. Mitologia grega, gente, é um conjunto de mitos e lendas criada pelos antigos gregos na tentativa de explicar a origem das coisas, principalmente da vida, a vida após a morte e os fenômenos naturais. Bom, já que naquele tempo os gregos não tinham uma ciência desenvolvida, eles foram buscar esses fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, para explicar o surgimento da problemática que estava em torno deles. Então, é nessa necessidade que os gregos vão buscar a mitologia grega para narrar essas histórias tão belíssimas, tá certo? Aqui nós vamos ver a origem da mitologia grega. Bom, não existe uma definição estabelecida como veio surgir a mitologia grega. Sabe-se que veio surgir através da curiosidade dos próprios gregos. Em que sentido? Eles vão tentar explicar a problemática das coisas, tudo aquilo que existe. Então, na medida que eles vão investigar essas problemáticas, eles usam a imaginação para desenvolver a história como deveria acontecer naquele momento. Então eles vão usar os deuses da mitologia grega, os fenômenos naturais, para explicar o surgimento do universo. Já que os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, então foi uma possibilidade de explicar o surgimento do universo. Tá certo? Aqui nós vamos ver quem criou a mitologia grega. Outro fato importante, que não existe um único pensador, um único escritor quem criou a mitologia grega. Até porque na Grécia Antiga tinham vários escritores fenomenais, mas de cara nós estamos vendo aqui dois poetas gregos que vieram escrever os chamados fenômenos da mitologia grega, que é Hesídio e Homero. Esses dois, claro que não são os únicos, mas que eles vieram escrever essas obras e que a partir dessas obras de Homero e de Hesídio é que foi propagar a história da mitologia grega. Então, portanto, nós temos que entender aqui que a mitologia grega não tem uma definição também quem foi o seu criador, que são vários escritores que criaram a mitologia grega, só que a partir de Homero e Hesídio que vai propagar os estudos da mitologia grega, certo? Bom, a mitologia grega explica a origem do mundo. Pronto. Nesse momento aqui, gente, o que os gregos imaginavam? Eles acreditavam que o mundo era um caos. Ou seja, então se era um caos, não era possível ter uma habitação neste universo. Então o que eles vão criar? Gaia. Gaia vai ser o quê? A Terra. Então a Terra seria um chamado de plano fixo para se manter esses deuses, essas pessoas da sociedade grega. Bom, sabendo que Gaia era a terra, mãe de todas as coisas, precisava, portanto, de um ponto específico para comandar, que vai criar, portanto, Urano. Urano vai ser o céu. E a partir daí, gente, o céu vai administrar, através das suas crenças, Urano vai ser o representante espiritual para comandar as suas crenças da sociedade grega. Só que, quando ele gera os seus filhos com Gaia, ele começa a observar a necessidade de extinguir esses seus filhos. Por quê? Porque no tempo que eles crescessem, eles poderiam tomar o seu trono. Então Urano, o que é que faz? Coloca os seus filhos no chamado mundo dos mortos. Ou seja, coloca os seus filhos em um mundo impossibilitando de sair daquele momento. Aí o que resta? Gaia sofre muito com esse método criado por Urano. Então o que Gaia vai fazer? Vai tentar libertar os seus filhos desse mundo profundo, da profundeza das terras, né? Então aí começa, portanto, a criação de uma linhagem
dos deuses da mitologia grega, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Bom, os deuses da mitologia grega. A classificação desses deuses, gente, são classificados em 12 deuses da mitologia grega. Cada um desses deuses, ele tem uma função importante na sociedade grega. Por quê? Porque cada um tinha uma composição de poderes sobrenaturais para comandar aqueles momentos de conflitos que haviam dentro da Grécia Antiga. Então, portanto, existe uma hierarquia entre esses deuses. Como bem, Zeus era o rei de todos os deuses. Então, pensando nessa condição, os gregos organizaram essa história de uma forma bem autoritária e ao mesmo tempo cronológica, porque cada um tendo a sua posição política dentro da sociedade grega, tá certo? Então, gente, era nessa condição que eu queria trazer para vocês sobre o que era a mitologia grega. Bom, gente, aqui eu espero ter deixado claro para vocês sobre o conceito da mitologia grega, a sua origem, os principais filósofos, escritores que ajudaram a disseminar essa tão maravilhosa história da mitologia grega. Também, sobretudo, essa questão da origem do universo, da imaginação que os gregos tentaram explicar como o mundo veio surgir. E, claro, também sobre a questão dos principais deuses da mitologia grega, tá certo? Então, espero que aqui tenha deixado claro para vocês, tá certo?